Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, elevar a nossa prece a Deus e a Jesus, rogando por todos os necessitados do corpo e da alma, por aqueles corações em aflição, por aqueles que perderam a esperança, pelos que necessitam de consolo. Que possamos fazer bom uso dessas oportunidades que Deus, através do seu amor, tem nos concedido no tocante ao esclarecimento, à luz do Evangelho, à oportunidade do trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos ver um texto do livro Jesus no Lar, uma psicografia do Chico, pelo espírito Neio Lúcio. A mensagem se chama A Fé Vitoriosa, a mensagem de número 32 deste livro. Destacava André era irmão de Pedro, né? Para quem não sabe, ele era o irmão de Pedro. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Então, o que André estava colocando era justamente essa diferença de opiniões, e ele estava inquieto em relação a isso, né? Com relação a tudo que havia sido colocado até então pelo mestre. E Jesus, com todo o seu amor, coloca: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Ou seja, a base de toda escola religiosa tem que ser o amor ao próximo. Sem isso, nenhuma delas terá êxito, né? Terá seguimento, terá solidez necessária. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 irmãos primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador, né? Sobre Deus. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivesse no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Essas colocações me fizeram lembrar, né? Nós, quando crianças, tínhamos essas coisas, assim, essas imagens que nos eram colocadas, né? E a gente realmente sentia Deus, né, no sol, na natureza. É uma maneira da gente reconhecer, né, Deus. E os povos primitivos e selvagens, eles sempre associaram, né, Deus a esses fenômenos naturais. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Olha que importante essa colocação, né? Então, cada um defendia ali
uma teoria, né, que Deus vivia no trovão, que vivia no vento e queria impor à força o seu ponto de vista. Nós não temos conhecimento suficiente sobre a verdade, né? Quanto mais estudamos, quanto mais nos dedicamos, quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos o quanto raso é o nosso conhecimento, não é verdade? Então, nós temos que ter o quê? Respeito pela opinião alheia, pelo debate, pelo ponto de vista do outro, não é? Nós não temos a posse absoluta da verdade. E o quanto nós podemos aprender também com o outro. Porque cada um vive um momento. E nós expressamos opiniões de acordo com o que nós sentimos, com o que nós vivemos, com o que nós vivemos no momento. Não é mesmo? Isso me fez lembrar de uma lenda hindu. Eu vou pedir licença aqui para fazer um resumo sobre ela, que fala exatamente sobre diferentes pontos de vista e sobre a posse da verdade, né? Simplificando, fazendo um resumo, né? Diz a lenda, né, que numa cidade viviam 7 sábios cegos e eles davam muitos conselhos às pessoas. Apesar de amigos, eles mantinham uma competitividade, né? Porque eles sempre discutiam quem era mais sábio, quem estava de posse da verdade. E um dia, um deles, o 7º cego, resolveu se isolar na montanha, né? Pouco tempo depois, apareceu um comerciante montado em cima de um elefante. E nessa aldeia, ninguém tinha visto um elefante, né? E aí os 6 cegos, né, que permaneceram ali na aldeia, eles foram ali conhecer, né, tocar o animal. E o elefante, ele é um animal enorme, não é mesmo? Olha só o que acontece. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e disse: "É muito parecido com uma parede." O segundo sábio, tocado nas suas presas, o corrigiu: "É muito parecido com uma lança." O terceiro segurou a tromba: "É muito parecido com uma cobra." A mão do quarto sábio acariciava o joelho: "É muito parecido com uma árvore." O quinto sábio gritou quando mexia nas orelhas do elefante: "É muito parecido com um abano." O sexto sábio rebateu: "Todos vocês estão errados. O elefante é parecido com uma corda, porque ele tocou o quê? A cauda do elefante." E enquanto eles estavam ali discutindo, o 7º sábio, que estava nas montanhas, voltou conduzido por uma criança. E aí ele pediu para que essa criança desenhasse no chão esse animal. Quando ele tateou os contornos do desenho, ele percebeu que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo tempo. Então ele coloca, né? É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Não tem, um bom exemplo da que a gente leu até aqui, né? Então a gente tem que respeitar o ponto de vista do outro. Nenhum de nós tem a posse absoluta da verdade. E Jesus continua então, né, falando aí sobre esses 3 homens primitivos e suas famílias. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito, então eles chegaram mesmo às vias de fato, tá? Ao conflito físico. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta, né? E ainda pediam ali a proteção ao Pai, né? Para a defesa aí do ponto de vista deles.
E trazendo para os nossos dias de hoje, quantas guerras mentais sobre quem está certo e sobre quem está errado, né? A gente tem aí a questão da internet, do acesso à informação, são informações que em questão de segundos são divulgadas, quantos debates aí são acirrados, pessoas deixam de falar umas com as outras, inclusive da mesma família, do grupo aí do trabalho, não é? Para se pensar, as nossas lutas são diferentes, as guerras continuam. E às vezes você vai para casa, você volta pro lar e continua ali pensando num ou outro comentário que foi colocado, que você não gostou, que você não concorda, e você continua ali, no sono, no desprendimento, ligado a essa pessoa e a essa situação. Continuando. E tamanhas foram as perturbações que se espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto, na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Então era a mudança de atitude, de postura, né? Partir ali para, em primeiro lugar, né, respeitar o próximo. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E, com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. O segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E o terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço, pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Então é aquilo, como é importante o trabalho, como é importante manter as nossas mentes ali ocupadas de forma edificante, né? De sermos úteis e principalmente fazer a sua parte. Cada um de nós está encarnado com uma determinada missão, né? Com compromissos que nós assumimos no plano maior. Então vamos fazer que elas se cumpram, né? Vamos fazer o nosso trabalho, vamos ter responsabilidade. E é isso que vai ser uma construção aí, né? De sermos úteis, de auxiliarmos todos esses espíritos amigos, de contribuirmos para o bem do planeta, para o aperfeiçoamento, né? Não só nosso, mas o aperfeiçoamento de todos aqueles que estão ao nosso redor e de um todo, né? Do macro. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante e a discórdia terminou para sempre. Vejam a importância da fé. Né? A fé, ela é uma conquista, é um trabalho diário. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma,
Assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Olha que sério isso, né? Então, da mesma forma que não podemos nos deixar, nos afinar com essas guerras, né? Dizendo que estamos com a verdade, né? Brigando com o outro, ou seja, aprendendo a praticar o respeito pela opinião alheia, nós também temos que fazer bom uso de todo o conhecimento que nós estamos tendo, né? E de posse deles, fazer com que eles se multipliquem ao nosso redor, né? Porque não basta só ter o conhecimento e não aplicar a nós mesmos e não auxiliar o próximo, né? Não aplicar pelo bem geral. Ele coloca aqui, né, que é uma pessoa avarenta, né? Ela se precipita aí no inferno da sede e da fome. Ela esconde a riqueza que Deus lhe emprestou. E como somos bem-aventurados, né, de ter tanto empréstimo, tantas coisas que Deus nos dá para que nós possamos vencer no bem, a começar pela nossa encarnação, pelos nossos corpos, por oportunidades que estamos tendo de conhecimento, do trabalho edificante. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de verdade escura, não passa de escura verdade, Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Então, quando uma pessoa procura um templo, uma doutrina, uma religião, nós temos que ajudar, que eu posso te ajudar, instruir, esclarecer e consolar. Ou seja, é o trabalho da caridade, né? Da prática. E quão gratos nós somos quando somos consolados, né? Quando encontramos exatamente isso, esse acolhimento, a ajuda, a instrução e a consolação. Então, que nós possamos aí também sermos esses instrumentos de amor e de paz para com o próximo. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, não importa qual é a denominação, né? O que importa é a construção da fé raciocinada, do respeito, da prática da caridade e do amor. E para completar, eu vou ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, a fé que transporta as montanhas. A mensagem é: a fé, mãe da esperança e da caridade. Pelo Espírito José, que é um espírito protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? E quão necessário é a necessidade da fé. Nesse momento que muitos corações estão assim, desamparados, que perderam a esperança. É importante reforçarmos, né? É importante sermos exemplos de fé,
de amparo, de ajuda, de instrução, de consolo. Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Olha só, nesse momento, quanto é oportuno a construção da fé. E termos a sensibilidade, né, de sabermos respeitar o momento, respeitar a opinião, o ponto de vista e encontrarmos um meio ali de auxiliar aquele que perdeu a esperança. É preciso, pois, que essa base seja forte e sustentável, porque se a menor dúvida a vier abalar, e que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela é alegre, ela multiplica, ela dá exemplo, né? Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não a queriam ter. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, como foi dito aqui no texto do livro Jesus no Lar, não pode se impor, né? Não pode ter guerras. Temos que trabalhar juntos, cada um fazer a sua parte. Exemplos ali inspiradores, né, que tocam o outro de forma positiva. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segue nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Então, que nós possamos buscar essa fé raciocinada, tão necessária, e praticar, né, o respeito à opinião alheia, né? Saibamos ter essa caridade, essa sensibilidade, com amor, né? Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Olá a todos, nós hoje trouxemos o livro Boa Nova, que é um livro psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Monchis. Ele fala sobre o bom ânimo, né? Fala do encontro muito especial de Bartolomeu com Jesus. Ele diz que Bartolomeu era um dos discípulos ali mais dedicados, no entanto, Bartolomeu trazia dentro de si uma tristeza muito grande, né? E houve uma oportunidade, então, que Jesus teve ali
momentos de um diálogo com Bartolomeu a sós. E o Bartolomeu diz a Jesus: Mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera o coração além nas alturas. Quando esclarecesses que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é a vitória do crime, é o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus o olhou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, Bartolomeu, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas tudo o que eu quero é acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam, que trabalham, que lutam na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Então vejam que Jesus diz de uma maneira muito sábia que o reino de Deus ainda não é desse mundo. Ainda porque nós estamos, como sabemos, num planeta de provas e expiações, e é muito natural que ao longo da nossa caminhada se mesclem ali momentos de alegria, de paz, mas também tantos outros de luta, de dificuldades, porque nós estamos construindo esse mundo de regeneração, esse mundo em que teremos ali mais união, mais fraternidade. Então o reino ainda não é desse mundo, mas com certeza há de ser. E nós estamos, ainda que não percebamos, nós estamos caminhando para isso. E ele diz também que o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de se estender aos povos. Ou seja, esse trabalho de uma coletividade, ele começa dentro de cada um de nós. E isso tem um efeito multiplicador. Na medida em que nós vamos gradativamente nos modificando, isso influencia, isso impacta a nossa família, o nosso trabalho material, espiritual, as nossas relações profissionais, enfim. Isso vai ali contaminando no bom sentido da palavra, a partir do momento em que essas mudanças individuais elas ocorrem. Então o mundo só melhora, a Terra só melhora, o planeta só melhora, se há ali a ação de cada um que vai se estendendo gradativamente a grupos maiores. Por isso, não esperemos a mudança do mundo sem nos perguntarmos o que temos feito, como tem sido a nossa mudança, qual tem sido o nosso papel nessa transformação tão aguardada e que já acontece, como foi dito, ainda que nós não tenhamos uma consciência plena disso. Jesus ainda diz: eu venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então Jesus diz que as horas da manhã, as primeiras horas da manhã e as horas noturnas
são ali ou devem ser para nós pontos de repouso. Então, de manhã acordarmos com os pensamentos positivos, com a nossa prece, ao dormirmos também procurarmos ali, buscarmos os momentos de serenidade, para que a nossa noite seja de refazimento, seja produtiva, né? E ele fala aqui das pequenas coisas, da importância de uma hora, de uma pequena ação, de uma palavra, enfim, aquilo que parece tão pouco, mas que é tão importante nesse todo, né? As pequenas coisas ali da vida, né? Às vezes um telefonema para alguém, o silêncio diante de alguém que vem ali nos relatar alguma coisa, são pequenas coisas, mas que valem muito, muito, sobretudo na época em que nós vivemos. Ele ainda diz: em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para antemporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajantes da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então ele diz que ficamos de tal maneira presos ali à dor, ao sofrimento, à rebeldia, né? Fechando ali os nossos olhos, os nossos ouvidos para a realidade espiritual, que passamos ali, como ele diz, sem enxergar uma fonte cristalina, as estrelas, a natureza, né? O convívio ali saudável com os familiares, a leitura de um bom livro, enfim, também coisas aparentemente simples, mas que revigoram, que oxigenam a nossa alma, né? Que trazem ali um novo alento, se tivermos ali olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, também aqui é um alerta para que possamos aprender a contemplar, a perceber as boas coisas que a vida ali nos oferece. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance das suas palavras, Bartolomeu perguntou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? Jesus responde: a verdade não exige, ela transforma. Vejam que interessante isso, né? A verdade não exige, ela transforma. Ou seja, quando nós começarmos a perceber e a vivermos essa verdade, não há ali exigências, não há um peso, não há uma obrigação, mas essa verdade ela vai nos transformar. Nós vamos perceber de uma maneira feliz, de uma maneira muito natural, que nós vamos nos modificando quando essa verdade, né, que não estiver não só no nosso intelecto, não só no raciocínio, mas quando ela chegar ali no nosso sentimento, no coração, ela não exige, ela transforma. E Jesus continua dizendo: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, que a coragem, que a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a gloriosa realidade da eternidade com nosso Pai? Então Jesus fala que o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, querendo dizer, ele não exigiria ali uma condição especial, que fossem espíritos perfeitos ou de uma condição altamente superior. Não. Os próprios discípulos tinham as suas dificuldades, as suas lutas, as suas desavenças, mas tinham ali muito boa vontade. E era isso que Jesus esperava e que espera de todos nós, né? Não a perfeição,
já que ninguém de nós tem essa perfeição, mas como ele diz aqui, que a alegria, que a coragem, que a esperança, isso sim devem fazer parte do nosso dia a dia, deve ser ali um farol para que nós, como ele diz, não nos firmemos no pesadelo de um dia, trazendo para a nossa realidade atual. Não nos firmemos no pesadelo de uma fase, de uma pandemia, né? Se nós sabemos que a realidade ali gloriosa da eternidade com Deus nos aguarda. Então, são períodos difíceis, são fases difíceis, mas que serão certamente passageiras e que depois de tudo isso nós vamos olhar para trás e percebermos, né? Tomara Deus que percebamos ali que algo nós aprendemos, que ficamos um pouco mais maduros, né? Mais fortalecidos diante das dificuldades que nos surgem. Então não nos fixemos em uma fase, num pesadelo, como ele aqui diz. E quando os negócios do mundo nos são adversos, pergunta Bartolomeu, e quando tudo parece em luta contra nós, perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência, aumentando as preocupações da vida material? Ou é a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão somente pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E é verdade, né? Quantas vezes nós temos ali uma decepção material, ou seja, em qualquer campo da vida aqui na terra, mas que aquilo muitas vezes significa o quê? Um convite ali para uma retomada, para uma renovação, para uma reflexão, para uma mudança de percurso, né? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza, e logo lembrando de que a sua mãe partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, perguntou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Jesus responde: Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, Jesus deixa claro que nós jamais nos separamos ali daqueles que amamos, né? Jamais eles podem estar ali em planos diferentes, mas se essa afinidade é profunda, nós estaremos ligados ali pelo pensamento, pela vibração, né? Então nunca estaremos órfãos, como ele diz, porque se essas afinidades são profundas, esse reencontro certamente um dia ele se dará. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu, e o olhar do mestre oferecia ao seu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando em Bartolomeu uma sensação salutar e desconhecida. Então fica esse texto aí para a nossa reflexão do bom ânimo, né? Que renovemos as nossas esperanças, que jamais nos deixemos nos levar ali pelo desespero, pela angústia, pela tristeza, na certeza de que todas as nossas dores são passageiras, né? Tudo passa e mergulhados ali nessa esperança, nesse bom ânimo, procuremos então fazer dos nossos dias mais leves, né? Aprendendo com as lutas, mas também
deixando que os momentos bons eles cheguem até nós. Porque por vezes estamos de tal maneira mergulhados na tristeza, na ansiedade, no medo, no desespero, que situações benéficas, boas acontecem e nós não a percebemos, né? Então que possamos encerrar aqui agradecendo uma vez mais a Deus, a Jesus, pedindo por todos os que sofrem do corpo e da alma. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre.